Hoje nós vamos conversar sobre emoções, comportamentos e alguns mecanismos psicológicos de defesa. Esse assunto, gente, é muito importante para a enfermagem, porque durante a assistência nós não encontramos apenas sinais e sintomas físicos. Nós encontramos pessoas com medo, com raiva, com tristeza, com ansiedade, com culpa e com diferentes maneiras de reagir ao adoecimento. Em alguns momentos, determinado comportamento do paciente, ele pode parecer difícil de compreender. Podemos encontrar uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico grave e se recusa a acreditar naquilo que ouviu. Outra pode ficar extremamente irritada com a equipe, outra pode chorar muito, ou tornar-se mais dependente. O objetivo dessa aula não é ensinar o técnico a realizar diagnóstico psicológico. A proposta é ajudar vocês a compreender que existe muitas vezes uma emoção ou um sofrimento por trás do comportamento. Quando a gente consegue perceber isso, a gente diminui o julgamento e aumenta a nossa capacidade de oferecer um cuidado mais humano e mais adequado. Deixa eu só baixar aqui. Aí, agora foi. Emoções, elas são respostas que acontecem diante de situações internas ou externas. Nós podemos sentir medo, raiva, alegria, tristeza, surpresa, ansiedade, culpa e vergonha, entre tantas outras emoções. Eu quero começar deixando uma ideia bem clara para vocês. Sentir emoção, gente, faz parte da experiência humana, tá? Não existe profissional de saúde que deixe de sentir simplesmente porque veste um uniforme. Também não existe paciente que precise reagir exatamente da maneira que a gente considera mais adequada. Um diagnóstico, ele pode provocar medo em uma pessoa e raiva em outra. Uma internação pode gerar ansiedade em um paciente e tristeza em outro. As emoções, elas também possuem funções. O medo, ele pode nos proteger. A raiva pode indicar que percebemos algo injusto ou ameaçador. Já a tristeza, ela aparece com frequência diante de perdas. Então, não devemos classificar automaticamente uma emoção como boa ou ruim. A gente precisa entender primeiro o seu contexto e observar como ela está interferindo no comportamento e no cuidado. Esse, gente, é um conceito fundamental para nossa aula. Emoção não é comportamento, tá? Aquilo que uma pessoa sente não é exatamente a mesma coisa que aquilo que ela faz. Uma pessoa, ela pode sentir raiva e não agredir ninguém, pode sentir medo e mesmo assim enfrentar determinada situação. Pode sentir tristeza sem necessariamente apresentar um transtorno mental. Essa diferença, gente, é importante tanto para a gente compreender o paciente, quanto para a gente compreender nossas próprias emoções. A gente vai falar bastante sobre isso, emoção não é comportamento, né? Até em outras aulas, porque isso está muito linkado quando a gente trabalha com a psicologia voltada para a enfermagem. Por exemplo, gente, um paciente ele pode sentir muita raiva porque perdeu parte da sua autonomia. A emoção é a raiva, mas essa raiva ele pode expressar chorando, ele pode expressar ficando calado, reclamando, falando de uma maneira mais agressiva. Então, quando a gente observa um comportamento, a gente precisa evitar concluir imediatamente que a gente conhece a causa. A gente pode perguntar o que está acontecendo com essa pessoa, para que ela esteja reagindo dessa maneira, né? Essa pergunta, gente, muda a nossa postura de julgamento para uma postura de investigação, de cuidado. O medo, ele é uma emoção extremamente importante, porque possui uma função protetora. Ele nos ajuda a reconhecer situações que a gente
percebe como ameaçadora. No contexto da saúde, o paciente ele pode sentir medo de muitas coisas. Pode ter medo da dor, de cirurgia, de um diagnóstico, de ficar dependente, de perder parte do corpo e da morte. E muitas vezes o medo, ele não aparece através da frase "eu estou com medo". Ele pode aparecer através de várias perguntas: resistência a procedimentos, silêncio, irritação. Uma pergunta muito simples pode ajudar. O que está deixando você mais preocupado? Essa pergunta é melhor do que simplesmente dizer não precisa ter medo. Porque quando a gente diz que não precisa ter medo, a gente está tentando eliminar uma emoção, sem sequer compreender a sua causa. Quando perguntamos, né, o que preocupa, nós oferecemos espaço para o paciente explicar. Por exemplo, durante um estágio numa casa de repouso, numa ILPI, que é uma instituição de longa permanência, nós temos uma idosa de 100 anos. E ela chega para vocês, enquanto estagiários, e fala assim: "Eu estou com medo da morte". A gente não pode virar para ela e falar assim: "Não, imagina, isso não vai acontecer". Porque ela sabe que cada dia que passa, esse momento se aproxima. É como se ela tivesse uma vela e cada dia a chama dessa vela vai diminuindo. Então a gente não pode simplesmente tentar abafar essa emoção que ela está sentindo. A gente precisa acolher essa informação, né, realmente, mas quando esse momento chegar, nós estaremos aqui, você não vai estar sozinha. A gente não pode simplesmente querer abafar essa emoção, né, que ela está sentindo. A gente tem que valorizar isso e oferecer ali o apoio e falar o que realmente está acontecendo, né. Ela sabe que cada dia essa chama diminui um pouquinho, essa vela vai se apagando, mas quando essa vela se apagar, ela não vai estar sozinha. Nós estaremos lá para ajudá-la nesse momento. A ansiedade, pessoal. A ansiedade, ela pode aparecer quando existe uma expectativa de algo incerto, né, ou percebido como ameaçador. Um paciente aguardando uma cirurgia, ele pode ficar inquieto, pode perguntar repetidamente quando que ele vai ser chamado, pode ter dificuldade para se concentrar, pode dormir mal, pode apresentar manifestações físicas como tensão muscular, alteração da respiração, sensação de palpitação e outros sintomas. Mas existe um cuidado muito importante para a enfermagem. Não devemos atribuir automaticamente todo sintoma físico, tá, gente, à ansiedade. Imaginem um paciente dizendo assim: "Meu coração está disparado, eu estou com falta de ar". A gente não pode simplesmente responder: "É ansiedade, fica tranquilo". O sintoma físico, ele precisa ser adequadamente avaliado dentro do contexto clínico, tá, gente? Então, primeiro, garantimos a segurança e comunicamos as alterações necessárias. Depois, se a avaliação indicar relação com a ansiedade, a equipe vai conduzir a situação adequadamente. Então, a gente nunca vai usar a ansiedade como uma explicação automática para qualquer sintoma. Raiva. A raiva, ela pode aparecer diante de situações muito diferentes. Pode existir dor, medo, frustração, sensação de injustiça, perda de autonomia, demora no atendimento, dificuldade de comunicação. Por isso, gente, um paciente irritado nem sempre está irritado especificamente com o profissional que está na frente dele. Imaginem alguém que acabou de receber uma notícia difícil, está preocupado com a própria saúde e ainda precisa esperar por um procedimento. O técnico, gente, ele entra no quarto justamente naquele momento e recebe uma resposta bem ríspida. Isso não significa que devemos aceitar agressões, a gente também vai falar várias vezes sobre isso. Mas, a gente precisa ter inteligência profissional para conseguir perceber que talvez tenha alguma coisa por trás dessa irritação. A gente pode perguntar: "Percebi que o senhor está bastante irritado, o que que aconteceu?". Primeiro, a gente vai tentar compreender. E aí, se houver agressividade ou risco, a gente vai estabelecer os limites e adotar as medidas cabíveis. A tristeza, gente, ela é uma resposta muito comum diante de perdas, né.
fala que a gente não gosta de perder nada, nem uma caneta Bic. E quando a gente fala em perda, a gente não tá falando somente da morte, né, uma pessoa ela pode perder uma função, ela pode descobrir que precisaram mudar completamente a sua rotina, que vai precisar, né, modificar completamente a sua rotina. Ela pode sofrer uma amputação, receber um diagnóstico grave, perder a independência, perceber mudanças importantes, até mesmo na sua imagem corporal. E tudo isso, gente, pode gerar tristeza. Um outro ponto fundamental é a gente entender que nem toda tristeza significa depressão, tá? Se um paciente recebe uma notícia difícil e começa a chorar, não significa automaticamente que ela possui um transtorno depressivo. O técnico, ele não precisa diagnosticar. O seu papel é observar, é acolher e comunicar alterações relevantes. A gente pode dizer: eu percebi que você ficou bastante triste depois dessa notícia. Quer falar um pouco sobre isso? Às vezes, gente, a pessoa ela não quer conversar naquele momento. E isso também precisa ser respeitado, tá? Uma outra emoção que pode aparecer no processo de adoecimento é a culpa. O paciente pode pensar que deveria ter procurado o médico antes, que deveria ter se cuidado mais, que está dando trabalho para a família. Minha família está sofrendo por minha causa. Esse sentimento, ele já pode ser bastante pesado. E por isso, gente, o profissional, ele precisa tomar cuidado para não aumentar ainda mais essa culpa. Imaginem dizer, se você tivesse se cuidado antes, não estaria nessa situação. Mesmo, gente, que existissem fatores relacionados aos hábitos de vida, esse não é o momento e nem a maneira de trabalhar a educação em saúde. O nosso objetivo é ajudar o paciente a compreender aquilo que ele pode fazer a partir de agora. A orientação em saúde, ela precisa favorecer responsabilização e mudança, não humilhação. Existe uma grande diferença entre a gente orientar e a gente culpar. A negação, ela pode aparecer quando uma pessoa ela encontra dificuldade para aceitar uma realidade muito dolorosa. Imaginem um paciente que acabou de receber um diagnóstico grave e diz: esse exame deve estar errado. A nossa primeira reação pode ser: mas o exame está certo, a senhora precisa aceitar. Mas pensem no impacto daquela informação. Até alguns minutos, talvez essa pessoa imaginasse a sua vida seguindo normalmente. Agora, ela recebeu uma notícia que pode modificar completamente seus planos. Então, a negação, gente, pode funcionar naquele momento como uma forma de se lidar com algo emocionalmente difícil. E isso não significa que nunca precisará compreender a realidade. Significa que o técnico, ele não deve entrar em confronto agressivo. A gente pode manter uma comunicação respeitosa, acolher, comunicar à equipe as dificuldades que a gente está observando. Agora, entramos especificamente nos chamados mecanismos psicológicos de defesa, pessoal. De forma simplificada, a gente pode compreendê-los como uma maneira psicológica utilizada para lidar com situações que provocam sofrimento ou ansiedade. Muitas vezes essas respostas, elas acontecem sem que o paciente perceba. Nessa aula a gente vai trabalhar alguns exemplos presentes, né? Como a negação, a racionalização, a projeção, o deslocamento, regressão. Mas a gente precisa ter um cuidado fundamental. O objetivo de vocês não é olhar para o paciente e dizer: ele está usando o mecanismo de defesa de projeção. Esse tipo de conclusão não é função do técnico. O objetivo é vocês conhecerem essas condições para ampliar a compreensão do comportamento. Em outras palavras, a gente não usa o conhecimento para rotular, a gente usa o conhecimento para cuidar melhor, tá? Vamos aprofundar um pouco a negação. Imaginem um paciente com uma doença grave dizendo: isso não pode estar acontecendo comigo. Em vez de pensar: ele é difícil, a gente pode pensar que essa informação talvez esteja sendo muito dolorosa para ele nesse momento. Essa mudança de pensamento vai modificar a nossa abordagem. Se eu considero o paciente difícil, a minha tendência vai ser ficar irritado, confrontá-lo. E se eu compreender que ele está enfrentando algo doloroso, existe uma maior possibilidade de agir com paciência. A gente pode utilizar frases como imagino, né, que seja uma informação muito dolorosa de receber, ou simplesmente
permanecer ali disponível. Isso não significa confirmar aquilo que o paciente está negando. Significa não transformar a dificuldade emocional dele em uma disputa. Deslocamento, né, deslocamento direcionado a emoções. O deslocamento, gente, ele acontece quando uma emoção relacionada a determinada situação, ela acaba sendo direcionada para outra pessoa ou outro objeto. O exemplo um exemplo muito comum aqui na saúde. O paciente recebe uma notícia difícil e pouco depois ele começa a reclamar agressivamente porque a água está demorando. Será que toda aquela raiva realmente é por conta da água, gente? Talvez não, né? A água, ela foi apenas o gatilho mais próximo. A verdadeira emoção, ela está relacionada ao diagnóstico, ao medo, à sensação de impotência, perda do controle. E isso é importante para o técnico porque vai ajudar a não personalizar imediatamente todas as reações. Talvez o paciente esteja gritando, mas a origem de toda aquela emoção não é necessariamente eu. Isso não elimina a necessidade de limites, né, diante da agressividade, mas muda a forma como a gente compreende a situação. Já na projeção, determinados sentimentos, pensamentos ou percepções próprias, elas podem ser atribuídas a outra pessoa. Um exemplo: todo mundo aqui acha que eu sou inútil. Talvez ninguém tenha dito isso diretamente, mas essa pessoa, ela está vivendo uma sensação interna de inutilidade e ela acredita que os outros pensem da mesma forma, ela projeta nos outros o mesmo pensamento que ela tem sobre ela. Então, do ponto de vista do técnico, novamente, não queremos diagnosticar, a gente quer aprender a escutar. Então, em vez de responder ninguém pensa isso, você está imaginando coisa, a gente pode perguntar o que aconteceu para você sentir que as pessoas estão pensando dessa maneira. Essa pergunta, gente, ela abre espaço para compreender melhor a experiência do paciente. Lembre-se que o comportamento e a fala podem revelar um sofrimento que não está sendo expresso diretamente. A regressão. A regressão, gente, ela é apresentada como uma situação em que, diante de grande estresse, a pessoa ela acaba demonstrando um comportamento mais dependente ou semelhante a fases anteriores de desenvolvimento. Uma hospitalização prolongada, ela pode aumentar muito a dependência. O paciente, ele passa a receber alimentação, medicação, higiene, diversas orientações. Algumas pessoas, elas podem começar a depender dos profissionais até para atividade que elas ainda possuem capacidade de realizar. E também pode haver aí um aumento da necessidade de atenção, de proteção. O cuidado, ele precisa equilibrar duas coisas, ele precisa acolher o sofrimento, mas ele precisa preservar a autonomia. A gente não deve ridicularizar dizendo: "Nossa, tá parecendo criança". Também não devemos fazer automaticamente tudo pelo paciente. A gente pode oferecer o nosso apoio enquanto a gente estimula aquilo que ele ainda consegue fazer sozinho. Aqui, pessoal, evitando julgamentos, né? Esse slide, ele traz uma das habilidades mais importantes para a prática da enfermagem: trocar os rótulos por descrições. Frases como esse paciente é chato, é carente, é manipulador, é problemático, não nos ajuda a compreender o que está acontecendo. Além disso, essa classificação, ela pode influenciar negativamente toda a equipe. Imagina uma passagem de plantão que alguém diga: "Cuidado com aquele paciente, porque ele é muito chato". O próximo profissional, ele já vai entrar no quarto esperando um problema. Agora, compare com: o paciente solicita repetidamente informações sobre o horário do procedimento e demonstra preocupação com a espera. Essa informação ela é bem objetiva e vai ajudar a equipe a pensar que talvez está faltando informação, que talvez existe ali um quadro muito grande de ansiedade, que talvez precise organizar melhor a comunicação. Então, descrever ajuda a cuidar. Rotular já limita, né, a nossa compreensão. A gente já entra ali no quarto pensando: "Nossa, aquele paciente é chato". E às vezes ele nem fez nada, nem falou nada pra gente, mas a gente já tá com esse pensamento, porque a gente já rotulou esse paciente. Pessoal, este conceito, né,
de comportamento e comunicação, ele resume uma parte importante da nossa aula. O comportamento também comunica. Quando houver mudança comportamental, em vez de perguntar por que essa pessoa, né, está fazendo isso comigo, a gente pode perguntar o que está acontecendo com ela. Pode ter dor, medo, confusão, alteração clínica. Nos idosos, quadros de infecção muda muito o comportamento deles, os deixa mais agressivo, com mais dificuldade ali de raciocínio, mais confusos, né. Nem todo comportamento, gente, ele é psicológico, né, é diretamente psicológico. Um paciente, ele fica repetindo agitado ou confuso, ele pode estar com alguma condição clínica, e é importante que a gente fique atento, porque isso precisa ser avaliado. Então, por isso, antes de repreender, a gente precisa observar, avaliar dentro da nossa competência, comunicar e procurar compreender. Como eu disse para vocês, às vezes vocês estão trabalhando numa ILPI, que é Instituição de Longa Permanência, tem um idoso que estava sempre tranquilo, de repente ele começa a ficar agitado, confuso, agressivo. Em vez de vocês já colocarem um rótulo nesse paciente, vamos tentar investigar. Às vezes ele está com infecção. Ah, mas ele não está com febre. No idoso, gente, a febre é um dos últimos sinais que aparece. Então, se você não fizer uma investigação clínica, não comunicar essa informação, às vezes quando você descobrir que o paciente está com infecção, já pode ser tarde demais, né? O comportamento, ele pode ser um sinal de que algo precisa de atenção. Agora a gente vai aplicar alguns conceitos, né, nesse estudo de caso, mas eu vou deixar ele depois para vocês, e aí vocês fazem como atividade e depois me entregam. Pessoal, a gente chegou ao fim da nossa aula e eu quero retomar, né, alguns conceitos principais aí. Primeiro, que sentir emoção é parte da experiência humana. Segundo, emoção não é comportamento. Uma pessoa ela pode sentir raiva sem ser agressivo, tá? A gente também viu que medo, ansiedade, raiva, tristeza e culpa podem aparecer no contexto do adoecimento. E depois conhecemos alguns mecanismos psicológicos de defesa, como a negação, o deslocamento, a projeção e a regressão. Mas o mais importante, gente, não é decorar os nomes. O mais importante é aprender a olhar para determinados comportamentos e perguntar se existe alguma coisa por trás disso que eu ainda não compreendi. A gente também viu que precisa evitar rótulo. Em vez de dizer paciente difícil, descrever o que realmente está acontecendo. Então, pessoal, eh, vamos pensar assim, quando um paciente estiver irritado, vamos pensar: será que tem dor? Será que tem medo? Será que tem frustração? A gente precisa avaliar o nosso paciente. E para finalizar, eu quero deixar uma reflexão importante para vocês, tá? Na enfermagem, nós observamos comportamento o tempo inteiro. O paciente que chama várias vezes, a pessoa que recusa um procedimento, aquela que fica irritada, que chora, que não quer conversar, que diz que o exame está errado. É muito difícil transformar rapidamente esses comportamentos em julgamentos. Desculpa, é muito fácil, né, transformar rapidamente esses comportamentos em julgamento. Ele é difícil, é exagerado, é carente, não aceita nada. Mas, gente, nesta aula, eu acho que a gente conseguiu ver as coisas de uma forma um pouco diferente. Eu acho que a gente precisa sempre se perguntar o que está acontecendo com essa pessoa. Se existe medo, dor, culpa. Às vezes, existe uma realidade tão difícil que a pessoa ainda não consegue assimilar. Em outras situações, pode existir, inclusive, uma alteração clínica que está modificando o comportamento dela. Então, o nosso papel não vai ser diagnosticar psicologicamente, vai ser observar com atenção, comunicar adequadamente e acolher sem julgamento. Não precisamos compreender completamente toda a história psicológica de uma pessoa para ajudar a tratá-la, né? Ou melhor, para tratá-la com respeito. Mas a gente precisa aprender a não transformar as nossas primeiras impressões em verdades absolutas. O comportamento é aquilo que conseguimos observar. Por trás dele, pode existir uma história que a gente ainda não conhece. E compreender essa diferença
é uma parte muito importante do cuidado de enfermagem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se encontra na próxima.